Pessoal, dando continuidade ao uso das anotações básicas de atributos simples usando o JPA, a especificação JPA, nós vamos ver esse exemplo em que nós trabalhamos com a anotação @lob. Nós vamos utilizar essa anotação quando os nossos atributos precisarem ser armazenados ou em formato de bytes, de array de bytes, ou quando nós possuímos informações muito extensas, por exemplo, um texto muito longo que ultrapasse 255, que é o limite do varchar, ok? Então aqui nós temos dois exemplos de uso dessa notação. O primeiro é com esse atributo descrição e junto desse atributo descrição, o banco de dados, no momento que ele vai criar uma coluna respectivamente para esse atributo, ele pode escolher, por exemplo, criar como um tipo text, se caso seja o PostgreSQL. Mas o mais importante aqui é a gente entender que quando nós temos um atributo anotado com @lob, ele pode funcionar de duas formas. A primeira forma é, observem, lob e sendo uma string, sendo um array de caracteres extenso, o banco vai criar um clob ou um clob. Então, o banco, o SGBD, vai escolher a estratégia e o melhor tipo para representar um clob. Caso estivermos utilizando um array de bytes muito longo, ele vai criar um blob ou um blob, respectivamente, tá certo? Então, cada SGBD vai ter um tipo específico para trabalhar com clob e para trabalhar com blob. Nesse nosso exemplo que nós vamos ver aqui, nós temos um lob e um blob, certo? Só para exemplificar, os dois atributos eles estão anotados também com a anotação @basic. Esse nosso atributo foto, ele está com o firstType eager, ou seja, ele vai ser carregado de forma automática, de forma imediata, e a descrição ele está com firstType lazy, ou seja, esse carregamento ele vai ser retardado, vai ser tardio. Quem vai escolher no momento que ele vai ser carregado ou não é o provedor do JPA, ok? Então vejam só, a ideia agora é que a gente consiga fazer a persistência de uma entidade do tipo perfil e ela vai possuir um ID, nome do usuário, uma descrição e uma foto. Só que essa foto, ela não é uma foto arquivo, ela é um array de bytes. Então, nós criamos aqui uma classe que ela, a partir de um path, ela recupera para a gente um array de bytes, tá certo? Nós chamamos essa classe simplesmente de ImageFromFile, que é uma imagem a partir de um arquivo, tá certo? E aqui nós temos a nossa classe main, e que nós vamos fazer a persistência dessa nossa entidade de perfil, ok? E aqui nós temos também o nosso arquivo persistence.xml, em que nós configuramos o provider, configuramos as nossas entidades e configuramos as informações do banco de dados. Caso tivéssemos mais entidades e não apenas o perfil, precisaríamos incluir todas as entidades aqui nessa configuração, certo? Então, no momento que nós executarmos essa aplicação, o SGBD, aqui ao lado, nós temos um cliente para visualizarmos o nosso banco de dados que nós estamos utilizando, ok? Se nós observarmos aqui, foi criada uma nova tabela chamada perfil. Vamos visualizar os dados que nós temos nela. Vejam, foi criada uma tabela, aliás, uma tupla, com ID igual a 25, a descrição está nula porque nós não passamos nenhuma informação para ela. Ele conseguiu recuperar a imagem que estava dentro daquele path que nós passamos aqui. Já eu mostro essa imagem, ok? E o nome do usuário. Então vejam, teoricamente, a nossa execução, a nossa persistência funcionou. E se nós observarmos aqui, a descrição, no caso desse banco de dados, que é o H2, para a descrição, que é o tipo clob, character lob, ele criou o tipo long-varchar, ok? Para a foto, long-var binary, ou seja,
ele também possui um tipo específico para armazenar um array longo de bytes, tá certo? Então vamos observar aqui no nosso projeto essa imagem que foi carregada, é uma imagem minha, certo? E ela foi persistida lá no nosso banco de dados. Aqui nós não estamos discutindo se é ou não interessante fazer a persistência de foto em banco de dados relacional. Aqui a ideia é exemplificar o uso das anotações, da anotação @lob. E nesse caso nós utilizamos tanto na descrição, em uma string, ok? Quanto em um array de bytes. Só para podermos finalizar esse exemplo, aqui nós podemos também passar perfil.set descrição e recuperar uma descrição um pouco mais longa. Vou colar aqui uma string um pouquinho maior só para ultrapassar o limite do 255 e vou colocar essa informação aqui nesse atributo. Então, caso funcione, e vejam, no exemplo anterior, na nossa execução anterior, quando nós executamos, a tabela ficou com aquele valor nulo, né? A nossa estratégia aqui, eu estou pedindo para ele deletar e criar as tabelas. Por isso que a gente, no momento que executa, a gente não está percebendo nenhum erro, ok? Então, vamos lá, vamos visualizar aqui a nossa tabela perfil. Observe que agora nós temos uma informação dentro dessa coluna descrição. E essa informação ultrapassa o limite do varchar comum de uma tabela, certo? Que é 255. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham compreendido o uso dessas anotações, da anotação @lob, e geralmente ela é utilizada em conjunto com a anotação @basic. Quando nós configuramos o fetchtype eager, ele vai ser feito de forma imediata, e quando nós configuramos o fetchtype lazy, ele vai tentar fazer isso de uma forma tardia. Como mencionamos no outro vídeo, o provedor ele tem essa liberdade de escolher quando fazer esse carregamento, a depender da quantidade de informações que ele vai carregar para o cache de primeiro ou de segundo nível. Ok, pessoal?